A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não tenha o olhar de Saul, mas a visão de Davi. Fique comigo até o final deste vídeo e nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor e você vai entender a diferença entre olhar e visão. Se você está chegando aqui pela primeira vez neste canal, neste vídeo, inscreva-se neste vídeo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. E lembre-se, você é importantíssimo demais para o crescimento deste canal. Não tenha o olhar de Saul, mas a visão de Davi. É o que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós muitas das vezes olhamos para determinada situação, muitas das vezes desistimos, muitas das vezes além da barreira natural que possa surgir, nós também colocamos mais de barreiras além do que já existe. Quando nós olhamos para o tamanho das dificuldades, olhamos para o tamanho das circunstâncias, olhamos para o tamanho do problema. Porque o nosso olhar é limitado. O nosso olhar é frágil. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos não somente olhar, não apenas olhar, mas nós precisamos visualizar. Olhar é uma coisa, visualizar é outra. Ambas parecem ser a mesma coisa, ambas têm a ideia de enxergar algo, mas visualizar vai além de você somente enxergar. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 33 e o versículo 37 vai falar ali sobre a diferença entre olhar e visualizar. A palavra aqui vai falar qual é o contexto aqui. O exército dos filisteus estava em guerra contra o exército de Deus. Ali no meio daquele exército dos filisteus, levanta um homem para desafiar todo o exército de Israel, o exército de Deus. Este homem era Golias. Durante 40 dias, Golias ia à frente da batalha desafiar um homem do exército de Deus. E todo o exército de Israel, juntamente com o rei Saul, fugia, temia Golias, porque ele era um homem, era um guerreiro muito forte, muito alto, muito grande, e ele Golias desafiava um homem que fosse corajoso, que tivesse a audácia de enfrentá-lo. Então todo o exército de Israel, juntamente com o rei Saul, fugia desta batalha, fugia de enfrentar Golias. Então Davi, um belo dia, foi levar pão, alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, ao saber que o exército de Deus estava sendo desafiado, estava sendo afrontado por este Golias. Davi, então, ele quis aceitar esta afronta, aceitar este combate e eliminar aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo.
E é aqui, nesse capítulo 17, versículo 33 e versículo 37, você vai entender a diferença entre olhar e entre visualizar. Existe uma diferença muito grande. Embora ambos sejam enxergar, mas visualizar vai além de você simplesmente olhar. Versículo 33 de 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: quando Davi se dispôs a enfrentar Golias, E diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Por que você não deve somente olhar, mas visualizar? Aqui a história diz que Saul já não agradava mais ao Senhor Deus, porque Deus o havia rejeitado, porque Saul desobedeceu. Ele deveria esperar o profeta Samuel para Samuel sacrificar, porque era o profeta ou o sacerdote que fazia os sacrifícios, que ofertava a Deus. E Saul não esperou. Saul deveria ter esperado Samuel voltar no prazo de 7 dias. E ele não esperou. E ele não esperou Samuel voltar. No 7º dia, como Samuel não voltava, Saul que fez então? Sacrificou, ofertou ao Senhor Deus. E quando ele sacrificou, quando ele ofertou, chega Samuel. E isso o Senhor o rejeitou, porque o rei Saul não obedeceu, não aguardou a volta do profeta Samuel para Samuel então ofertar e sacrificar ao Senhor Deus. Então, quando Deus rejeitou o rei Saul, Deus então disse a Samuel: vai até a casa de Jessé, porque ali já tenho me provido de um rei. E assim aconteceu. Samuel foi até a casa de Jessé. Samuel se reuniu com Jessé e seus filhos. No caso, Samuel tinha 8 filhos, mas apenas 7 filhos haviam se apresentado diante de Samuel. Quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe, Samuel então pensou que ali fosse o ungido do Senhor. Achou que fosse Eliabe, o ungido de Deus, porque Eliabe era um homem alto, forte, boa estatura, boa aparência. Mas o Senhor diz para Samuel, para ele não se atentar para a aparência de Eliabe. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel olhou com seus olhos naturais, com os seus olhos físicos. No versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Me responda aí, fisicamente, tem como agora, nesse exato momento, tem como eu olhar para o seu coração? Esse órgão muscular aí, esse órgão muscular que tem como função
uma das funções é bombear o sangue por todo o corpo. Fisicamente, neste exato momento, tem como você olhar para o meu coração, esse órgão muscular, esse músculo que bombeia o sangue por todo o corpo? Tem como eu olhar o seu coração neste momento? Não. Não tem como eu fazer isso e não tem como você fazer isso. Porque a palavra que o Senhor nos diz, o homem vê o que está diante dos olhos. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, eu vejo o problema. Eu vejo a dificuldade. Mas se eu quiser resolver este problema, eu não devo olhar o problema. Eu devo visualizar. E quando eu visualizo, eu olho para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, Saul olhou para Davi. Saul olhou para Golias. Saul olhou para Davi e viu: você é novo, você não tem condições, você não tem meios, você não tem força nem experiência para enfrentar Golias. Porque Golias, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Ou seja, Saul estava dizendo para Davi que era impossível Davi enfrentar e vencer Golias. Porque Golias era um homem alto, forte e era um homem experiente em guerra. É como se Saul estivesse dizendo para Davi: Davi, você é apenas um pastor de ovelhas. Você não tem experiência em guerra, você não sabe o que é guerrear, você não sabe o que é entrar numa batalha, enfrentar ou perder, ou vencer uma batalha. Você não tem essa experiência. Você não sabe o que é entrar numa guerra. Você não sabe o que é entrar numa batalha, enfrentar um exército forte ou um exército fraco, mas mesmo assim você não saber se você vai vencer ou não. Olha, esse olhar que Saul teve sobre Davi era uma consequência do que ele estava vivendo naquele momento. Ele estava sendo afrontado por Golias durante 40 dias. É como se Saul estivesse dizendo para Davi: olha, se eu que sou rei, eu que tenho um exército sob o meu comando, e eu não tenho condições de enfrentar Golias, eu não tenho no meu exército um homem que pudesse enfrentá-lo, como que você, sendo um jovem, sem experiência, pode enfrentar e vencer Golias? Esse era o olhar de Saul. Você se lembra o que o Senhor disse para Samuel? Que o homem vê o que está diante dos seus olhos, e o Senhor olha o coração. Então, após o rei Saul fala isso a Davi, Davi então começa a contar as suas experiências, que enquanto ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, vinha o leão e o urso, tomava uma das ovelhas do rebanho, e o rei Davi, ia atrás deste leão ou urso e tomava a ovelha da boca do leão ou do urso. Davi, ele enfrentava o leão numa luta, numa batalha que ninguém estava vendo, ninguém estava presente para testemunhar esta luta que Davi travava no oculto
com o leão ou então com o urso. E Davi sempre saiu vitorioso desse enfrentamento, desta batalha. Lembre-se que eu disse no início que esta mensagem e o tema desta mensagem é: não tenha o olhar de Saul, mas a visão de Davi. Então aqui, após Davi relatar ao rei Saul o que ele passava, o que ele enfrentava quando cuidava das ovelhas do seu pai, no versículo 37 está a chave. Davi, ele não olhava com os seus olhos, somente com os seus olhos. Ele visualizava a vitória nas mãos vinda de um Deus todo-poderoso. Versículo 37 de 1 Samuel, capítulo 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi estava dizendo para o rei Saul: assim como o Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso, o Senhor irá me livrar das mãos deste filisteu. A confiança de Davi não estava no exército de Israel. A confiança de Davi não estava no rei Saul. A confiança de Davi não estava nele próprio. A confiança de Davi estava em quem poderia dar esta vitória a Davi e ao exército de Deus. A confiança de Davi estava naquele que o livrou das garras do leão, que o livrou das garras do urso. O homem enxerga o que está diante dos seus olhos. Mas a fé, a confiança, a segurança que Davi tinha em Deus, colocou o seu olhar em Deus, a sua visão em Deus. Então Davi visualizou a vitória de Deus sobre a vida do povo de Deus, a vitória de Deus sobre a vida, sobre o exército do Deus vivo. Davi começa iniciando: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Talvez alguém possa olhar e dizer para você: você não tem como vencer o que você está enfrentando. Não existe a menor possibilidade de você vencer esta luta. Você é inexperiente, você não tem forças, você não tem recursos financeiros, você não tem quem possa te ajudar, você não tem quem possa te auxiliar nesta luta, neste enfrentamento que você está tendo. Não. Então você só recebe um monte de nãos. Saul disse: não poderás. Você não pode fazer isso. Você não tem como fazer isso. Quantas palavras negativas você recebe? Quantas negatividade você recebe em meio à sua caminhada, em meio à sua jornada, em meio àquilo que você almeja conquistar? De repente você aí eu estou falando, de repente você daí do outro lado é um jovem. De repente você tem um sonho de cursar uma faculdade de medicina. De repente você tem um sonho de cursar uma faculdade de direito. Mas aí você olha para as suas condições financeiras
e você diz, ou alguém diz, você não pode, eu não posso. Você de repente olha para as suas circunstâncias financeiras, você olha para as suas posses financeiras e conclui que você não pode. Ou alguém conclui para você que você não pode, você não tem condições. Mas eu te convido neste momento a você a não ter o olhar de Saul, mas ter a visão de Davi. Um arquiteto, antes dele construir uma casa, um prédio, um edifício, seja o que for, antes de ele realizar uma construção de uma casa, de um edifício, antes dele tirar do papel, primeiro ele já visualizou aquela casa, aquele edifício, aquela construção. E quando ele visualiza aqui, ele joga para o papel, ele coloca no papel. Quando ele visualiza, ele coloca no papel. E após ele colocar no papel e tira do papel, ele começa a fazer o quê? Ele começa a construir. Ele começa a trabalhar. Ele começa a ver os meios para realizar aquilo. Ou seja, antes dele construir, ele já visualizou. Davi, antes dele enfrentar Golias, ele visualizou a vitória sobre Golias. Mas esta vitória não viria concedida pelo exército de Israel. Até porque não tinha como, eles estavam fugindo. Durante 40 dias, ninguém se apresentou diante de Golias para enfrentá-lo. Então Davi visualizou. Davi não olhou para o tamanho de Golias. Tanto é que eu disse aqui que Davi começou iniciando: quem é este incircunciso? Olha a coragem, a audácia de Davi. Mas tudo isso não vinha dele, vinha do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele fala: quem é esse incircunciso? Então Saul olhou para Davi. Saul olhou o que estava diante dos seus olhos. O que estava? E quem estava diante dos seus olhos? Era alguém frágil, alguém franzino, um pastor de ovelha que não tinha condições de enfrentar um guerreiro que estava acostumado com guerra desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Saul olha para Davi e fala: Davi, Saul deve ter pensado, permita-me conjecturar neste momento. Davi, você não sei o que está pensando não, Davi. É como se Saul estivesse pensando, permita-me conjecturar neste momento. Davi, eu não sei o que você está pensando nesse momento. Tu vai enfrentar um cara, tem que estar acostumado a enfrentar exércitos poderosos, homens experientes em guerra. Tem certeza mesmo que você vai enfrentar, você quer enfrentar esse combatente, esse guerreiro de guerra aí? Você tem certeza? É isso mesmo que você quer? É como se Saul estivesse pensando. Saul via o que estava diante dos seus olhos. Mas Davi visualizava. A sua visão ia além de simplesmente enxergar. Ele não colocou a sua vitória nas mãos do exército. Ele não confiou que a sua vitória vinha da sua capacidade. Ele não colocou a sua vitória nas mãos do rei Saul. Não. Ele não fez nada disso. Ele tão somente confiou a vitória nas mãos de um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele sabia que assim como Deus o livrou das garras do leão, como Deus o livrou das garras do urso, o Senhor também iria livrar das mãos dos filisteus.
Foi isso que determinou a vitória de Davi sobre Golias. O que vai determinar a sua vitória, a sua conquista sobre aquilo que você deseja, é você visualizar a vitória de Deus vindo sobre a sua vida. É você visualizar o Senhor solucionando o problema que você está enfrentando. É você não olhar aquilo que está diante dos seus olhos, mas é você visualizar na sua mente a vitória de Deus vindo sobre a sua vida. É isso que vai determinar a sua conquista, é isso que vai determinar a realização daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. É você visualizar, enxergar com os olhos aquilo que está diante de você. O Senhor disse para Samuel, quando Samuel viu Eliabe, quando Samuel pensou que fosse Eliabe o ungido do Senhor, o Senhor disse para Samuel que não era esse, que o Senhor o tinha rejeitado, porque o homem vê com os olhos, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração, o Senhor vê o coração. Como eu disse aqui no início, eu não tenho fisicamente agora, neste momento, olhar o seu coração. O coração é esse órgão que para a biologia é um órgão muscular, mas para o Senhor vai muito além disso. Olha como Deus é tremendo. O coração para a biologia é um órgão muscular. Mas para o Senhor Deus vai muito além do olhar da biologia. Eu não sei como você está passando ou tem passado, o que você está enfrentando. Eu sei que você precisa parar de olhar e visualizar a vitória de Deus na sua vida. E visualizar é ter fé. Visualizar é ter confiança. Visualizar é ir além do olhar do homem. O homem olha para você e analisa. Ele tem posses, ele tem condições financeiras, então ele pode realizar. O homem olha para você e vê, realmente, ele não tem posse, não tem condições financeiras, então não tem condições de realizar, de cursar uma medicina ou uma faculdade de direito. Não, ele não tem posses. Ele não tem como comprar um carro, ele não tem nada disso. Mas quando você não olha, mas visualiza aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, e ao visualizar, você vai colocar a sua confiança em Deus. Você vai dizer para si mesmo, realmente, eu de mim mesmo nada sou, nada posso. Mas aquele a quem eu adoro pode todas as coisas, e é Ele quem vai me fortalecer, e é Ele quem vai me dar meios e condições de eu concretizar, de eu realizar aquilo que almejo, aquilo que eu desejo. É o Senhor Deus quem vai me dar essas condições. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. O Senhor irá conceder a vitória que você almeja, a vitória que você deseja. Tão somente se você confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Não na prata, não no ouro, mas em um Deus Todo-Poderoso. Tenha absoluta certeza que Deus vai te conceder o que você deseja. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.